Bom, me chamo Wesley Henrique da Silva Azevedo, minha matrícula é 552845 e bom, fiquei com a parte da codificação na documentação, além também de apresentar o nosso sistema, o funcionamento no caso dele. E bom, o nosso desenvolvimento do sistema de gerenciamento da biblioteca foi realizado utilizando a linguagem Java, que foi escolhida pela sua robustez, orientação a objetos e ampla aceitação no meio acadêmico e corporativo. Aqui a gente também utilizou a IDE VS Code, Visual Studio no caso, como meu ambiente principal de desenvolvimento. Aqui a gente tem algumas extensões, que é o Debug for Java, o Extension Pack for Java e também a Language Support for Java, que a gente utilizou para poder fazer o nosso sistema aqui. E bom, agora eu vou apresentar aqui as principais classes que a gente utilizou, que foi no caso o ADM, a parte dos empréstimos, para poder realizar os empréstimos, do leitor, do livro e do usuário. Aqui é uma das partes mais importantes do nosso sistema, que é a parte que é a classe Biblioteca Ações, que basicamente o sistema todo gira em torno dela, já que ela basicamente faz todas as ações da biblioteca. Aqui, como você pode ver, a gente tem algumas pessoas cadastradas, leitores, administradores, livros, e dentre outras coisas. Aqui na parte de tratamento de exceção, a gente tem alguns tratamentos que armazenam exceções customizadas que tratam situações específicas. Cada um deles emite uma mensagem quando ocorre algum tipo de erro. E por último aqui a gente tem o arquivo principal, que é o main.java, que contém um menu de opções e interações com o usuário. Aqui a gente tem o menu administrador, quando logado. Já vou mostrar aqui como é que o funcionamento dele. Logo aqui embaixo a gente tem o menu do leitor. Bom, bora para o funcionamento do nosso sistema aqui. Bom, agora a gente vai fazer aqui a parte do funcionamento do código. Lembrando que o que? Essas partes que eu vou escrever aqui, no caso o ADM, o usuário, como eu disse anteriormente, a gente já cadastrou algumas partes aqui, como pode ver aqui, ADM, leitor, para facilitar mais o acesso nosso aqui para o vídeo. Então aqui o e-mail, vou acessar aqui, @adm.cfu.com, a senha é essa aqui. Bom, a gente sempre, em cada coisa que a gente faz aqui, a gente manda uma mensagem para o usuário, uma mensagem de sucesso, que a ação foi realizada com sucesso, para mostrar que realmente aconteceu aquilo, né? E bom, aqui a gente tem, como eu falei, cada usuário tem seu menu. O menu do administrador tem todas essas opções. E o menu do usuário tem opções mais limitadas, no caso é o leitor. Como ele não pode cadastrar o leitor, não pode cadastrar um ADM, e dentre outras coisas, não pode editar, várias coisas aqui, a gente vai ver aqui futuramente, aqui já. Bom, aqui a gente tem o menu do administrador, e vamos começar aqui fazendo algumas ações. Bom, a gente tem a opção de cadastrar o leitor, vamos fazer ela aqui. Nome do leitor, vamos colocar Lucas. O e-mail do leitor é lucas@professor.ufc.com. Senha 123. Limite de empréstimo. Isso aqui é importante porque em algumas universidades eles cobram por... Cobram no caso não, mas eles têm alguns limites. Algumas também deixam infinitamente, mas vamos colocar um limite de 1 para poder facilitar nosso trabalho. Novamente aqui é importante ressaltar uma mensagem aqui dizendo que aconteceu a ação com sucesso. E bom, agora o leitor já está cadastrado. Vamos botar para adicionar algum livro. Opção 3. Não vou mostrar o do ADM porque é literalmente a mesma coisa do leitor, só muda algumas opções, mas é basicamente o mesmo formulário aqui para poder preencher. Título do livro, bota Engenharia de Software. Engenharia Software. Autor do livro, Lucas da Silva
Aqui vamos colocar um número aleatório. Categoria estudo. Vou colocar um livro aqui no estoque. Livro adicionado com sucesso. Agora vamos exibir os livros, ver se realmente esse livro aqui que a gente colocou foi colocado na nossa biblioteca. É a opção 9. Lembrando que eu já cadastrei alguns livros anteriormente aqui, antes de começar aqui a apresentação, para poder facilitar aqui nosso trabalho. Então vocês podem ver aqui, pode se ver aqui, o livro que a gente acabou de colocar, com quantidade, engenharia de software. Agora vamos realizar um empréstimo. Um empréstimo aqui na conta do Lucas, no caso. Opção 7. Nome do leitor, Lucas. Vamos ver se era Lucas mesmo, a gente colocou. Lucas da Silva. Leitor não encontrado. Digitou alguma coisa aqui errado. Vamos ver o que foi. Colocou só Lucas. Por isso está dando errado. Lucas da Silva é o outro. Coloca aqui novamente. E realizar empréstimo. Nome do leitor, Lucas. Pronto. Título do livro. A gente viu ali em cima, tem Diário de Banana. Vou colocar ele. Empréstimo realizado com sucesso. Como é que a gente vê se realmente foi realizado o empréstimo? A gente tem a opção de exibir empréstimos aqui. Vamos ver se foi realizado. Como você pode ver, ó, lista de empréstimos. Leitor Lucas, livro Diário do Banana. A gente tem a data que foi realizado o empréstimo, com o horário também junto. Data de devolução, não devolvida ainda. Isso aqui é importante porque tem universidades, a UFC por exemplo, que quando passam uma data de limite da devolução do livro, eles acabam cobrando uma taxa. E a cada dia que passa, vai aumentando essa taxa, cada vez mais. Então, muitos utilizam isso aqui para poder cobrar essas taxas, né? Colocar no sistema. Aqui as outras ações, exibir livros, a gente acabou, já utilizou. Exibir empréstimos também já foi. Realizar a devolução. Faz a devolução aqui do livro do Lucas. Opção 8. Nome do leitor, Lucas. Título do livro, Diário de Banana. Diário de Banana. Pronto, devolução realizada com sucesso. Vamos ver se realmente está aqui ainda nos empréstimos. Exibir empréstimos, 10. Nenhum empréstimo realizado, então é porque já foi devolvido o livro. Eu acho que, no caso, vamos editar aqui. Acho que é a última coisa que tem para poder fazer aqui. O resto é basicamente a mesma coisa. Editar leitor, editar DM, editar informações do livro. É o mesmo formulário. Então vamos mostrar o exemplo aqui do leitor. Quem já cadastrou aqui. Nome do leitor a ser editado, Lucas. Novo nome, vou botar Lucas Oliveira. Novo e-mail, tá, lucas@aluno.ufc.com. A nova senha continua com 1, 2, 3. Limite, vamos colocar 1. Eu acabei esquecendo, mas pra gente mostrar o nosso tratamento aqui no caso. O Lucas só tem um empréstimo no caso. Então vamos cadastrar aqui, fazer mais de um empréstimo na conta dele no caso. Realizar empréstimo. 7. O leitor Lucas Oliveira agora, não pode esquecer. Título do livro, Diário de Banana. Diário de Banana. Pronto, empréstimo realizado. Novamente, opção 7. Lucas Oliveira. Título do livro, a gente pode colocar o Engenharia de Software, que nós tínhamos colocado antes. Engenharia de Software. Como você pode ver aqui, o limite de empréstimo do leitor Lucas Oliveira foi atingido. Então, automaticamente, ele não tem como fazer o empréstimo, pois ele só tem apenas um. Colocar aqui realizar empréstimo novamente.
Tá aqui o livro dele. Vamos deixar aqui, que a gente vai botar depois para outro leitor, no caso, a gente tem que cadastrar e tentar pedir o livro Diário de Banana, que a gente vai ver. Aqui a gente sai aqui da conta do administrador, logout realizado com sucesso. A gente volta novamente para a tela de login. Aqui vamos colocar, no caso, desse leitor bem aqui. Gisele, Gigi, aluno, Gisele. Não, no caso ali é e-mail, no caso. Correu um erro aqui, mas voltamos aqui. Bom, aqui a gente vai entrar com o e-mail aqui do usuário. No caso a gente já tem cadastrado aqui da Gisele. Bom, vamos colocar e-mail Gigi, deixa eu ver aqui como está, @aluno.cfu.com e a senha Gigi123. Você pode ver login como leitor realizado. Como eu falei anteriormente, muito diferente o menu do leitor do administrador. O leitor, como você pode ver, só tem 5 opções, sendo uma delas a opção de sair. E bom, vamos buscar um livro por título. Só um livro por título. Digite o título do livro que deseja buscar. Engenharia de software. Livro encontrado. Engenharia de software, ator Lucas da Silva. Você pode ver aqui. Vamos realizar agora o empréstimo. Um do leitor Gisele. Título do livro. Vamos testar utilizando o Diário de Banana, que estava com, que no caso o Lucas já pegou. Lembrando que só tinha um livro no estoque aqui. Diário de Banana. Não foi possível realizar empréstimo. Verifique o limite ou estoque. Aqui deve ter ocorrido algum erro. Mas como você pode ver aqui, não foi possível realizar nenhum empréstimo. E é somente isso. De realizar a devolução, a gente não tem nenhum livro, então não tem como realizar. Vamos testar aqui também, né? Nome do leitor Gisele. Título do livro Engenharia Software. Empréstimo não encontrado. Como ela não realizou nenhum empréstimo, então não tem como realizar nenhuma devolução. Bom, esse trabalho realmente foi só isso. Encerramos aqui nossa apresentação do sistema da biblioteca, desenvolvido como parte da disciplina de engenharia de software. Esperamos ter demonstrado de forma clara sua estrutura, funcionamento e objetivos. Obrigado pela atenção, professor Lucas, e estamos à disposição caso haja qualquer dúvida. Olá, professor, boa noite. Me chamo Arnaldo. Nesse vídeo eu vou apresentar o modelo conceitual e arquitetura do sistema da biblioteca CFU, né? Explicando como organizamos as entidades, os relacionamentos e as camadas de software. Começando pelo modelo conceitual, né? As entidades principais. Começando por esse modelo, o sistema foi pensado com base nas principais entidades na gestão de uma biblioteca, né? Sendo os livros, né? O usuário, o empréstimo, o ato de ser emprestado o livro, o leitor e o administrador, né? Os livros possuem um código próprio, individual, um título, um autor, uma disponibilidade, podendo ser adicionado mais detalhes posteriormente. O usuário pode ser um leitor ou administrador. O empréstimo registra o dito livro emprestado e o usuário que o pegou emprestado, a data e a suposta data de devolução, né? O leitor e o administrador são subclasses da entidade de usuário. Sobre os relacionamentos, por exemplo, o leitor pode fazer vários empréstimos. O livro individual, como o identificador próprio dele, ele só pode ter um empréstimo ativo por vez, né? E o administrador ele pode cadastrar e gerenciar os livros e os usuários. O projeto foi desenvolvido com base na orientação a objetos e está dividido
em 4 camadas principais, garantindo essa organização, a reutilização, principalmente, que é o principal ponto do PO, e a manutenibilidade individual das classes. A primeira camada é da apresentação, ela é, como eu posso dizer, ou melhor dizendo, perdão, ela é representada pela classe main, né, do Java, como foi indicado na fala anterior, e é responsável por iniciar o sistema do controle de fluxo da interação. A camada domínio ficam as principais classes do sistema, sejam o livro, o usuário e o empréstimo, que circulam ao redor do fluxo principal. A camada de controle, né, na parte da biblioteca de ações, que centraliza, né, as principais ações do sistema, como foi comentado mais acima. As exceções são mais simples, que estão localizadas nessa parte do tratamento de exceção, e nela é possível tratar esses erros específicos indicados, né, indicados também pelo Wesley no começo da apresentação. Todas as interações entre componentes, né, são conectadas. O main chama os métodos da biblioteca de ações. A biblioteca de ações manipula os objetos da classe domínio. Né? Caso ocorra algum erro, as exceções, como foi comentado mais acima, vão ser portadas. Sendo esse o resumo geral, essa foi uma visão mais genérica da estrutura conceitual e da técnica do sistema que a gente tem desenvolvido aqui. O código funcionando foi apresentado um pouco anteriormente e mais para frente vai ser apresentado como foi documentado e as formas que utilizamos para desenvolver a documentação. É isso, professor. Bom, meu nome é Ana Jaz, eu vou explicar aqui um pouquinho sobre o projeto de baixo nível, o projeto de alto nível e sobre as interfaces do sistema. O sistema ele foi desenvolvido com base na programação orientada a objetos e aí foi priorizado a organização, clareza e a separação das responsabilidades. No projeto de baixo nível, a gente tem as classes que representam entidades funcionais. Por exemplo, temos a classe livro, que armazena informações como título, autor, código, disponibilidade. E também temos a classe usuário, que é uma classe abstrata, que ela vai estender subclasses como administrador, que é responsável pelo cadastro dos livros e dos usuários. E de leitor, que realiza e devolve os empréstimos e possui uma lista de empréstimos e um limite ali de operações. Também tem a classe de empréstimo, a classe de biblioteca de ações, que vai ser onde as principais operações do sistema vão estar ali concentradas. E por último também tem a parte de tratamento de exceções, que elas evitam ali falhas silenciosas e tornam o código mais robusto. No projeto de alto nível, a arquitetura ela segue o modelo em camadas. Ele foi dividido em 4 camadas. Tem a camada de apresentação, que ela é representada pela classe main, que vai ali interagir com o usuário via terminal, vai a principal porta de comunicação entre o usuário e o sistema. Tem a camada de domínio, que contém as principais entidades do sistema, como livro, usuário, leitor, administração e empréstimo. Também tem a camada de controle, que é implementada pela biblioteca de ações, que é onde vão ser executadas as regras de negócio. E a camada de exceções, que vai tratar erros específicos de forma clara. A comunicação entre os componentes ela é claramente bem definida, né? A classe main ela vai direcionar as ações para a biblioteca de ações, que manipula os objetos das classes de domínio e lida com os erros por meio das classes de exceções. Essa estrutura modular ela garante um sistema mais escalável, organizado e de fácil manutenção. Bom, agora sobre as telas, foram criadas algumas telas para que posteriormente elas sejam desenvolvidas. Por exemplo, temos aqui a tela de login e cadastro, onde o usuário pode logar no sistema através do e-mail e da senha.
E aqui vai meio que separar quem vai validar se ele é um administrador ou se é apenas um leitor. Se ele for administrador, ele vem para essa tela de biblioteca de ADM, que é onde vai ter leitores, administradores e livros. Nessa tela vai ser possível editar, excluir e adicionar leitores. Também vai dar para adicionar um novo leitor, que vai ser para cadastrar os novos leitores. E pesquisar com base ou no código, ou no nome, ou então no e-mail do leitor. A de administrador vai ser basicamente a mesma coisa. E no de livros vai ter uma pequena diferença, que vai ser essa parte de fazer empréstimos ou então de realizar devolução. Se for um leitor, ele vai entrar... Se o usuário for um leitor, ele vai para a tela de leitores, que é essa, onde ele vai acompanhar os empréstimos dele, vai acompanhar livros que tem disponível na biblioteca e a data e um calendário com as datas de devoluções dele. Meu nome é Maria Eduarda Bezerra de Souza e agora eu vou apresentar os 3 últimos tópicos do trabalho. Vamos começar com o tópico 9, evolução de software. A evolução do sistema biblioteca CFU busca não só melhorias técnicas, mas também uma adaptação a novos contextos e demandas. Para isso, propomos uma série de avanços. Primeiro, a substituição da interface via terminal por uma GUI com JavaFX ou Swing, o que tornaria a experiência mais acessível e amigável. Em seguida, a persistência de dados será aprimorada com a introdução de bancos como MySQL ou SQLite, garantindo que as informações não se percam após o encerramento da aplicação. Terceiro, também será adicionado um sistema de autenticação com senha para garantir a segurança dos usuários. O histórico de empréstimos será detalhado por usuário e notificações automáticas serão implementadas para alertar sobre atrasos. Quarto e último, vamos incluir testes automatizados com JUnit para validar funcionalidades continuamente e, por fim, integrar o sistema com APIs externas de catálogos de livros, como a Open Library, aumentando a utilidade do sistema. Agora iremos passar para o tópico 10, que é gestão de configuração de software. Iremos deixar DevOps para depois. Durante o desenvolvimento do sistema, adotamos boas práticas de organização, mesmo sem ferramentas automatizadas. O projeto não utilizou o Git, mas fizemos controle de versões manualmente, com backups e nomes de arquivos bem definidos. A estrutura do código foi separada por pacotes funcionais, um para entidades principais, outro para a lógica das ações da biblioteca, outro ainda para tratamento de exceções, além do arquivo main Java como ponto de entrada da aplicação. Adotamos nomes padronizados, separação clara de responsabilidades e comentários no código, o que facilita a manutenção futura. Para evoluções futuras, recomendamos o uso de Git em conjunto com plataformas como GitHub ou GitLab, permitindo rastreamento eficiente de mudanças, colaboração entre desenvolvedores e integração contínua. Agora, vamos passar para DevOps. Primeiramente, o que é DevOps? DevOps é uma filosofia que une desenvolvimento e operações com o objetivo de acelerar a entrega de software com mais qualidade e confiabilidade. Ele promove a automação desde a codificação até o deploy e monitoramento e é ideal para tornar o sistema biblioteca CFU mais escalável e profissional. O trabalho acabou não utilizando os DevOps, mas aqui estão algumas aplicações de DevOps no projeto Biblioteca que poderiam ser utilizados. O primeiro é controle de versão no Git. A primeira etapa seria adotar o Git como controle de versão. Isso permitiria trabalhar em equipe com branches por funcionalidade, revisões de código via pull requests e histórico completo das alterações. Plataformas como GitHub ou GitLab seriam ideais para hospedar o repositório e colaborar de forma organizada. O segundo é a integração contínua, CI. Com a integração contínua, cada modificação no repositório pode automaticamente compilar o código e executar testes com JUnit. Isso evita problemas de última hora e mantém o sistema sempre validado. Ferramentas como GitHub Actions ou Jenkins podem automatizar essa rotina com pipelines personalizados.
O terceiro é a entrega contínua, CD. Após a fase de testes, a entrega contínua permite empacotar o sistema, por exemplo, gerando um arquivo .jar e fazer o deploy automático. O deploy pode ser feito em servidores locais, containers Docker ou hospedagens como Heroku ou Highwell. O quarto é containerização com Docker. A utilização do Docker é essencial para garantir que o sistema funcione de forma igual em qualquer ambiente. Criamos um Dockerfile com uma imagem base Java, copiamos os arquivos .java, compilamos e definimos o ponto de entrada. Com isso, o sistema pode ser executado facilmente em qualquer máquina ou servidor. E por último, podia ser monitoramento e logging. Mesmo em aplicações simples, é fundamental entender o que está acontecendo no sistema. Para isso, usamos biblioteca de log como log4j ou slf4j. Em versões mais robustas, ferramentas como Prometheus e Grafana podem monitorar o desempenho, enquanto a Stack ELK pode reunir e exibir logs em tempo real.